Quem pode dizer glória a Deus, irmãos? Deus seja louvado nesta noite. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia para prosseguirmos com a palavra de Deus em Atos 5. Com a ajuda de Deus, vamos meditar ou continuar meditando. Os irmãos estão lembrados que nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos. Já faz mais de um ano que Deus concedeu a graça de começarmos. Estamos ainda no capítulo 5. E o capítulo 5 começa com a palavra mas. Uma conjunção, o que, irmãos? Adversativa. Vinha tudo bem na igreja primitiva, mas um certo homem chamado Ananias e sua esposa Safira. O que é que eu aprendo? Que aqui na terra nada é perfeito. Tudo tem um mas. Coisa vem, mas... É verdade ou não é, irmãos amados? Vem uma coisa adversa. Vem uma coisa contrária. Enquanto estivermos aqui na terra, será assim. Mas, irmãos, o mal Deus transforma em bênção. Amém? E ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Ananias mentiroso, Safira mentirosa, não eram sinceros. Mas a Bíblia diz que os dois foram fulminados. Eu não vou entrar em detalhes, porque os irmãos já aprenderam os detalhes das lições de Ananias e Safira. E a Bíblia diz que a notícia se espalhou daquelas duas mortes fulminantes. E o versículo 11, por favor, pastor, leia o versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. A Bíblia diz que houve um temor na igreja e houve um temor em todos os que ouviram essas coisas. Quer dizer, houve temor nos de dentro e houve temor nos de fora. Uma coisa que abalou, uma coisa que mexeu com as estruturas da igreja e da sociedade. A igreja passou a ser respeitada. A igreja passou a ser admirada, porque eles diziam: ninguém brinque no meio daquele povo, porque há um Deus verdadeiro no meio daquele povo. Houve um temor. O temor a Deus faz as pessoas respeitarem Deus, faz as pessoas buscá-lo, faz as pessoas amá-lo, faz as pessoas servi-lo e faz as pessoas obedecê-lo. Glória a Deus. Irmãos, o prejuízo não é da igreja. A igreja nunca leva prejuízo. De quem foi o prejuízo naquela peripécia? De quem foi o prejuízo? Ananias e Safira. De Ananias e Safira. Mas, irmãos, Deus deu a resposta. Sempre depois de uma crise, vem uma bênção de Deus. Aprenda isso. Sempre depois de uma crise, vem uma bênção de Deus. E a Bíblia diz que depois daquela crise de Ananias e Safira, foi que aconteceu. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente
no alpendre de Salomão, Deus deu um avivamento de cura divina. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Irmãos amados, eu já expliquei, mas não custa nada dizer que milagres nunca cessaram e nunca hão de cessar. Quando é que vai cessar a cura? Quando é que vai cessar o dom de cura, o dom de operação de maravilhas? Quando é que vai cessar? Quem sabe dizer quando é que vão cessar? Só quando chegar a eternidade. Lá no céu não vai ter cego, lá no céu não vai ter deficiente, lá no céu não vai ter aleijado, lá no céu não vai ter câncer, lá no céu não vai ter problemas de pulmão, problemas de coluna, problemas de respiratórios, lá no céu não terá eczema, lá no céu não tem doença, como o irmão acabou de cantar. Fique certo, se alguém disser que os dons cessaram, você diga que ele está equivocado. Não diga que ele está mentindo, diga você está o quê, irmãos? Equivocado. Quando é que os dons vão cessar? Quando é os dons, todos os dons, todos os dons de cura, de maravilha, de fé, de língua, de profecia, de interpretação, quando é que esses dons cessarão? Quando é? Vamos ver 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 não está no script, mas apenas para reforçar. E não custa nada, porque sempre tem alguém que não estava no outro culto. Capítulo 13 de 1ª carta de São Paulo aos Coríntios, versículo de número, mas tem um pouquinho antes aqui, versículo de número 8, em diante. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Os cessacionistas, eles se pegam neste versículo. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é a doutrina de que os dons cessaram com o encerramento do cânon do Novo Testamento. Eles dizem que quando terminou de escrever Apocalipse, os dons cessaram. Mas a Bíblia diz que havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, as profecias serão aniquiladas. Quando? Mas quando é que isso vai acontecer? Porque você lê um versículo isolado é um crime. É um crime ler um versículo isolado. Você tem que ler o texto e tem que ler o contexto. E o que é o contexto? São os versículos que vêm antes e são os versículos que vêm depois. Um texto sem um contexto vira um pretexto. Aqui fala que as línguas cessarão, as profecias serão aniquiladas, a ciência desaparecerá. Mas quando? Quando? Versículo de número 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é que os cessacionistas dizem? Eles dizem que o perfeito era o término da Escritura, era o término do cânon. Mas é isso que o texto diz? Não. Quando é que vai chegar o que é perfeito? Quando é que vai chegar a perfeição? Quando é que vai chegar a perfeição? Quando é? Aí o versículo 12 diz, o próprio versículo 12 diz, quando é que vai chegar o que é perfeito? 12. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quem diz aleluia para Jesus? Quando é, deixa isso na tela, quando é que vai chegar o que é perfeito? Quando é? Volte em versículo 13 do começo. Porque agora vemos por um espelho como enigma, mas então o veremos o que, irmão? Quando é que vai chegar o que é perfeito, de acordo com o texto? Quando é que vai chegar o que é perfeito? Quando nós virmos o Senhor face a face. Já chegou esse tempo? Quando é que vai chegar esse tempo de vermos o Senhor face a face? Na vinda do Senhor.
No final dos tempos. Enquanto não chegar o dia de ver Jesus face a face, vai haver profecia, vai haver interpretação, vai haver língua, vai haver cura, vai haver sinais, vai haver prodígio, vai haver ciência, vai haver palavra da sabedoria, vai haver discernimento dos espíritos, vai haver milagres e maravilha, até o dia que nós vermos o Senhor face a face. Aleluia. Agora precisamos ser inteligentes. Na Bíblia, só tem 3 épocas de efusão de milagre. Milagre tem todo dia. Milagre tem todo dia. Agora, efusão de milagres não são todos os tempos. Efusão. O que é uma efusão? Quem sabe o que quer dizer uma efusão? Uma efusão é um derramamento. Não é sempre. Milagre tem todo dia. Por exemplo, só em você estar aqui já é o quê? Você está aqui. Milagre. Esse coraçãozinho fazendo tum-tum, tum-tum, tum-tum. Quantos anos você tem? Quem já tem 70 anos aqui, levante a mão. Já tem 70? Essa maquinazinha está com 70 anos que vem fazendo tum-tum, tum-tum. Já é um milagre grande. É um milagre, não é, irmãos amados? Esse pulmão feito de quê? Esse pulmão feito de quê? De que é feito o pulmão? Cadê os médicos? Ou os que entendem de medicina aqui? De que é feito o pulmão? Como se fosse uma esponja. Ovéolo. Fibroso. Uma coisa que nem sei como é que se sustenta. Quantos anos tem esse negócio aí dentro de você? Na sua fona. 50 anos? Aguentando? Glória a Deus. É milagre, irmão. É milagre. Esses olhos enxergando são milagres. Essa cabeça pensando, armazenando conhecimentos, é milagre. Quando o médico te medica e o remédio serve, é milagre. É milagre. Então, milagre tem todo dia. Agora, efusão de milagres não são todos os dias. É fusão. Poxa, pastor, e por que não é todo dia? Porque todo tempo não é tempo de derramamento. Porque todo tempo não é tempo de efusão de milagres. Não me pergunte que eu não sei responder. Eu vou fazer como o irmão. O irmão falava errado, mais errado do que eu. Aí foi falar da concupiscência. Aí disse, meus amigos, em vez de dizer concupiscência, ele disse pompiciência. A Bíblia fala da pompiciência da carne. A Bíblia fala da pompiciência dos olhos. Aí o irmão disse, mas o que é pompiciência? Ele disse, sei não. Glória a Deus. Se você me perguntar por que não há milagre todo dia, eu vou responder, sei não. É mistério. Quando eu aceitei a Cristo, o mundo estava passando ainda por uma fase de derramamento de milagres, de curas. Tinha um evangelista do Rio de Janeiro, aliás, de São Paulo, chamado Celso Lopes. Alguém ouviu falar de Celso Lopes aqui? Ninguém ouviu falar dele. Alguém ouviu falar? Viu? Celso Lopes, ele era de São Paulo. Ele tinha o dom de curar cegos. Ele morreu de um acidente de avião, aos 40 anos. Morreu nas ilhas do Pará. Ele foi fazer uma cruzada no Pará. Parece-me que foi no último culto que ele esteve presente, 30 cegos foram curados numa noite. 30 cegos. Agora, 1979, 80, ele morreu num acidente de avião, desses aviãozinhos pequenos, foi de uma ilha para outra e morreu. O avião caiu e ele morreu. Eu vi milagres de coração, milagres de câncer, milagres de câncer, eu vi. Milagres de maravilhas. Mas nos últimos anos, como que um paradeiro. Não é que cessou. A Bíblia diz que o azeite da viúva não cessou. O azeite da viúva parou.
Cessar é uma coisa, parar é outra. O azeite da viúva parou. Ainda existia azeite, mas parado. Glória a Deus. Eu tenho viajado, Deus tem me dado a oportunidade de viajar. Ainda essa semana viajei ao Uruguai e ao Chile. E conversei com crentes pentecostais de outras igrejas, que também tiveram um grande derramamento do Espírito Santo. E eles me disseram: pastor, o azeite aqui está parado. O derramamento está parado. Igrejas que tiveram grandes despertamentos, grandes avivamentos, grandes movimentos do Espírito, curas, milagres, maravilhas. O azeite está parado. Mas nós estamos esperando que as asas da pomba celestial voltem a se movimentar. Quem crê que elas podem voltar a se movimentar, levante a mão e dê um glória para Deus mais forte nessa hora. Então, vamos ver se todos aprenderam. Quando é que os dons cessarão? Quando é que os dons cessarão? Quando nós virmos o Senhor face a face. Aí vai cessar, não vai ter língua, não vai ter profecia, que lá no céu não precisa. Mas enquanto a igreja estiver na terra, haverá derramamentos, haverá curas, haverá milagres, haverá momentos de derramamentos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E ali houve 3 momentos de grandes avivamentos, de grandes milagres. Foi no tempo de Moisés, no Antigo Testamento, no tempo de Moisés e no tempo de Eliseu. Você pode ver, no tempo dos profetas houve milagre, mas não efusivamente. Por exemplo, no tempo de Elias teve um milagre. Quem se lembra, pelo menos um milagre do tempo de Elias? Um milagre do tempo de Elias não, no tempo de Isaías. Quem lembra de pelo menos um milagre no tempo de Isaías? Um milagre. Pelo menos um, teve mais de um. Mas quem lembra de um milagre no tempo de Isaías? A cura do rei Ezequias. E o relógio do rei, que em vez de andar para frente, recuou. Mas somente esses 2 milagres. Não houve mais milagre. No tempo de Malaquias não houve milagre. No tempo de Ageu não houve milagre. Houve profecia, houve mensagem profética, mas não houve milagre. É assim ou não é? Nos tempos de Jeremias, tem algum milagre do tempo de Jeremias? Quem já leu o livro de Jeremias todo aqui? Já leu? Tem algum milagre no livro de Jeremias? Não tem. Por que não tem? Porque tem uns tempos e noutros não. Não me peça explicação, porque isso faz parte da soberania de quem, meus irmãos? De Deus. De Deus. Meus amados irmãos, mas naquele tempo Deus mandou um despertamento de milagres. Deus mandou um despertamento de milagres ali. Quando Ananias e Safira aprontaram, Deus mandou um grande despertamento de milagres. Muitos milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Glória a Deus. Então foram 3 períodos de milagres bíblicos. Tempo de Moisés, tempo de Elias e Eliseu, o tempo de Jesus e o tempo da igreja primitiva. Mas durante toda a história da igreja houve milagres. Se você pesquisar, eu tenho fontes históricas que durante os 2000 anos da igreja houve milagres. E vai haver. E eu estou esperando uma efusão, eu estou esperando um derramamento, eu estou esperando um milagre da parte de Deus nesses últimos dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus começou a fazer milagres. Deus começou a fazer maravilhas pelas mãos dos apóstolos. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo, irmão, que quem perde é quem faz besteira. Quem foi que perdeu naquela confusão? Ananias e Safira. Ananias e Safira foi quem perderam. Mas a igreja não perde. Deus está do lado da sua igreja. Se você fizer uma bobagem, se você fizer uma tolice, quem vai perder é você. Tem um hino que diz: nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Ananias e Safira foram sepultados e a igreja seguiu caminhando vitoriosa. Aconteça o que acontecer, a igreja seguirá caminhando vitoriosa em nome de Jesus.
Meus irmãos, e a Bíblia diz que o povo tinha o maior respeito pela igreja. A igreja conquistou o respeito da sociedade. Versículo de número 13. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com ele, mas o povo tinha-os em grande estima. A Bíblia diz que o povo tinha a igreja e os apóstolos em grande estima. Aleluia! Nós estamos numa época de escândalos. Nós estamos numa época de falta de credibilidade. Nós estamos numa época de falta de fé na igreja. A igreja como instituição está muito desgastada no mundo afora. Não é só no Brasil, não, é no mundo afora. No mundo afora. Uma grande igreja pentecostal de outro país, que eu não vou citar o nome, não é a Assembleia de Deus, mas era uma igreja muito respeitada. O bispo daquela igreja fez uma loucura tão grande, que fez com que a igreja perdesse o respeito do povo, da sociedade. Mas Deus é poderoso para fazer o milagre da restauração da credibilidade. Aleluia. Ananias e Safira não puderam tirar a credibilidade da igreja. Irmão, pode até dar uma crise, pode até dar um problema, pode até dar uma dificuldade, mas se tiver crente orando, a credibilidade vai ser restaurada em nome de Jesus. O que é que a Bíblia diz? E o povo tinha-os em quê, irmão? E o povo tinha-os em quê, irmãos amados? Grande estima. Tem uma tradução que diz que o povo tecia-lhes elogios, que o povo os tinha em grande admiração. A outra versão que diz que o povo os tinha em grande admiração. Irmão, Deus é poderoso. Judas Iscariotes é quem se acaba. Ananias e Safira é quem se acaba. Mas da igreja Deus vai cuidar. Parece que a igreja não entendeu. Eu disse que Judas é quem se acaba, Ananias e Safira é quem se acaba, mas da igreja Deus vai cuidar da sua igreja. Quem acredita, dê um glória a Deus. Não pense que tudo está perdido, porque Deus cuida da sua igreja. Deus vira o quadro, Deus muda o quadro, e o nome dele continuará sendo glorificado. Então começou a haver milagre. Começou a haver um avivamento de gente buscando a igreja. O que é que está acontecendo hoje em dia na maioria das igrejas? A maioria das igrejas está vazia. O que é que está acontecendo nos países? Em muitos países estão vendendo os prédios das igrejas. Por que estão vendendo os prédios das igrejas? Na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares. Por que estão vendendo os prédios das igrejas? Porque falta o quê? Assistência. Falta assistência. Mas o que foi que aconteceu na igreja primitiva? Apesar de tudo, foi que aconteceu? Atos 5 e 12. Atos 5 e 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Irmãos amados, diz que o povo corria para onde? A igreja não tinha templo. Aí as pessoas ignorantes dizem, a igreja primitiva não tinha templo. Claro que não tinha. A igreja não era reconhecida. A igreja primitiva não era reconhecida, não tinha registro, não tinha nada. Então ela se utilizava do templo de Salomão, porque o templo de Salomão tinha vários alpendres. O que é um alpendre? Um alpendre é um espaço entre a casa e a rua. É assim ou não é? É um espaço, é uma área coberta.
Então o templo, ele tinha vários alpendres. Por exemplo, no tanque de Betesda, tinha quantos alpendres? O tanque ficava no meio e tinha quantos alpendres ao redor do tanque de Betesda? 5 alpendres. E a Bíblia diz que havia um grande alpendre no templo de Salomão. Eu achei uma fonte, mas eu não sei se essa fonte está correta, porque foi na internet. Eu não sei se ela está correta, e coisa da internet você não tem muita confiança. Mas eu procurei nos livros, não consegui, mas numa fonte da internet eu achei que aquele templo, aquele alpendre tinha 274 metros de comprimento por 10 metros de largura, e cabia em pé 10.000 pessoas. E sentados, 5.000 pessoas sentadas naquele alpendre. Era um alpendre muito grande, mas não há segurança nisso, porque não foi fonte de livro. Você só tem segurança quando a fonte é de livro, porque quem escreve tem responsabilidade. Então, meus amados irmãos, mas o que importa era que aquele alpendre era grande ou era pequeno? O que importa era que aquele alpendre era grande ou era pequeno? Era grande. E antes a igreja se reunia onde? Quem lembra onde era que a igreja se reunia no dia de Pentecostes? Ela estava no... Quem lembra? Ela estava no dia de Pentecostes, eles estavam no cenáculo, numa casa, no primeiro andar de uma casa. Mas agora a igreja cresceu tanto que não dava mais para reunir no cenáculo. A casa de Maria, mãe de João Marcos, era pequena, e eles foram para onde, meus amados irmãos? Eles tiveram que se congregar onde, irmãos? No alpendre de Salomão. A multidão correu. Jesus já tinha usado esse alpendre. Em João 10:23, fala que Jesus usou esse alpendre quando Jesus esteve ministrando aqui na terra. 10:23, por favor, está na tela. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Irmãos amados, era um alpendre muito grande. Era um alpendre onde ficava muita gente. E a igreja se transferiu do cenáculo para o alpendre. Aleluia! E os apóstolos se revezavam dando doutrina. E os apóstolos se revezavam pregando no alpendre de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Aleluia! Agora, irmão, uma coisa a pensar, que talvez vocês nunca pensaram e eu vim pensar agora há pouco. Quem era que mandava no templo? Me ajudem. Quem eram os donos do templo naquela época? Quem era? Quem eram os donos do templo naquela época? Os senhores que mandavam no templo. Eram os sacerdotes. Diga o nome deles. Anás, Caifás, João, um tal de João e um tal de Alexandre. Ô irmãos, e por que foi que Anás, Caifás, João e Alexandre não impediram os apóstolos de se reunirem no alpendre? É um caso a pensar, é verdade ou não é? Eles eram inimigos dos apóstolos, eles eram inimigos da igreja, mas eles não puderam impedir. Eles não tiveram força de impedir o trabalho do Senhor. Eles tinham a polícia, eles poderiam simplesmente fazer o quê? Quando os crentes estivessem reunidos, eles poderiam fazer o quê? Eles tinham a guarda. O que era que eles deveriam fazer? Chamar a guarda e botar os crentes para o quê, irmão? Para correr para fora do alpendre. Mas o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que quando Deus quer, Deus domina Anás, Deus domina Caifás, Deus domina João, Deus domina Alexandre, e eles não podem fazer nada com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo a palavra? Vocês acham que o Anás e o Caifás e o João e o Alexandre estavam deixando de bom grado? Estavam deixando eles se reunirem ali alegres? O que lhes parece? O que lhes parece? O João, o Alexandre, o Anás e o Caifás estavam por aqui. Mas não tinha jeito. Queria tirar a igreja dali e não podia. Eu aprendo, igreja, que Deus é maior do que Anás. Deus é maior do que Caifás. Deus é maior do que João. E Deus é maior do que Alexandre. Aleluia. Qualquer um Alexandre, Deus é maior.
Por que foi que eles ainda não fecharam as igrejas hoje? Por que foi? Por que Deus não deixou? Irmão, se os Anás e Caifás e os Joãos e os Alexandres modernos quisessem, de uma canetada, eles fechavam as igrejas. Se eles quisessem, não. Se eles pudessem. De uma canetada só, eles fechavam as igrejas. Porque eles têm meios para isso. Eles têm mecanismo para isso. Eles têm poder para isso. E por que não fizeram naquela época e por que não fazem hoje? Porque tem um Deus maior do que eles. Quem dá um glória para Jesus? Quem está entendendo e dá um glória para Deus, igreja? O teu Deus é maior do que Anás, é maior do que Caifás, é maior do que João, é maior do que Alexandre. O teu Deus, Ele é quem vai preservar a liberdade da sua igreja. Aleluia, glória a Jesus. Ele é quem vai preservar. Ele é quem vai preservar. Aleluia, aleluia. Parece que eu estou vendo Anás passando lá com aquela roupona bonita, aquela togona, glória a Deus. Aleluia, passando. Mas, rapaz, o que é que esse povo está fazendo, glória a Deus? Né? Quase 5 mil pessoas ali, às vezes até mais de 5 mil pessoas, e os apóstolos pregando, e a poeira tapando, e Jesus salvando, e batizando com o Espírito Santo, e cura um, e cura outro, e cura um, e cura outro, e Anás e Caifás. Onde era esse alpendre de Salomão? Ficava onde? Onde era que ficava? No templo. No templo. E quem mandava no templo? Anás, Caifás, João e Alexandre. Pastor, está na Bíblia, nós já lemos isso. 4 e 6. Leia aí em 4 e 6. Leia aí capítulo 4, versículo 6. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Eram 4. Anás, Caifás, João e Alexandre. E toda a cambada do sumo sacerdote. A catrevagem do sumo sacerdote. Como é que eles viam a igreja reunida ali e os apóstolos pregando e eles não faziam nada? É um mistério, não é, irmãos amados? É um mistério. É um mistério. Glória ao Senhor. Aleluia. Igreja, Deus está dizendo: eu sou maior do que eles. Parece que a igreja não está entendendo. Deus está dizendo: eu sou maior do que Anás, eu sou maior do que Caifás, eu sou maior do que João, eu sou maior do que Alexandre. Meu é o poder, minha é a glória, minha é a honra. Eu faço como eu quero e ninguém pode impedir o meu trabalhar. Levante as mãos e adore ao Senhor nesta noite, porque Deus é maior do que as estruturas humanas. Porque de uma canetada só, Anás poderia acabar com aqueles cultos. De uma canetada só. Poderia. E o que era que acontecia, irmãos? O povo, a multidão ia para o alpendre de Salomão. Ouviu o quê? Ouvi quem? Ouvi os apóstolos. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia. Já está esquentando a minha alma. Aleluia. Leia o 14, aleluia. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atenção, senhores estudantes. Senhores estudantes que vão para as faculdades e quando chegam lá, dizem que a igreja é misógina, que a igreja não dá valor às mulheres, que a igreja oprime as mulheres. Meus irmãos, a Bíblia bota aqui o homem e a mulher no mesmo pé de igualdade. Lê de novo, por favor, voltando. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Por que não colocou só homens? Mas o Espírito Santo mandou colocar homens e mulheres. Lucas escreveu homens e mulheres numa sociedade que era machista, numa sociedade onde a mulher não valia muita coisa. O Espírito Santo disse: homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres.
Aqui homem prega, mulher prega. Aqui homem profetiza, mulher profetiza. Aqui homem expulsa demônio, mulher expulsa demônio. Aqui homem canta, mulher canta. Aqui homem dá glória a Jesus, mulher dá glória a Jesus. Aqui homem fala língua, mulher fala língua. Aqui homem tem valor, mulher também tem valor. Homens e mulheres, irmão, o Novo Testamento é o livro antigo que mais fala nas mulheres. A Bíblia fala de Lídia. Primeiro a Bíblia fala da Virgem Maria, que é a pessoa de grande importância na teologia cristã. A Bíblia fala da Virgem Maria, a Bíblia fala de Isabel, a Bíblia fala de Lídia, isso é o Novo Testamento. A Bíblia fala de Priscila, a Bíblia fala de Trifena, a Bíblia fala de Trifosa, a Bíblia fala de Maria Madalena, a Bíblia fala de Salomé, a Bíblia fala de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, a Bíblia fala de Maria de Betânia, a Bíblia fala de Evódia, a Bíblia fala de Sintique, a Bíblia fala de Eunice, a Bíblia fala de Lloyd, a Bíblia fala de Maria, mãe de João Marcos, a Bíblia fala de Susana, a Bíblia fala de dezenas e dezenas de mulheres. Dorcas. A Bíblia é um livro justíssimo. A Bíblia valoriza a mulher. A única coisa que a Bíblia faz é que a Bíblia tem uma hierarquia. Não é que o homem é mais importante do que a mulher. É que a cada um Deus deu uma função. E nós respeitamos a hierarquia estabelecida por quem, meus irmãos? Por Deus. E a única diferença é essa. A Bíblia diz que nem a mulher existe sem o homem e nem o homem existe sem a mulher. Está na Bíblia. Está na Bíblia. A mulher não existe sem o homem e nem o homem existe sem a mulher. Agora, a Bíblia dá uma hierarquia de valores. A Bíblia dá funções. Quando a Bíblia diz que a mulher é submissa, você sabe o que quer dizer? Essa palavra hoje, meu Deus, não diga isso não, não é politicamente correto. Submissão. Você sabe o que quer dizer a palavra submissão? Submissão não é ser pisada. Submissão não é ser humilhada. Submissão não é ser escrachada. Submissão não é ser escorraçada. Submissão. A etimologia da palavra submissão quer dizer uma missão abaixo da outra. Submissão. Você que blasfema dos crentes, pelo menos aprenda português. Que não se ensina mais nas escolas. O método Paulo Freire, quem estudou no método Paulo Freire não aprende mais isso mais nunca. A etimologia das palavras. Submissão não é a mulher ser escorraçada. Submissão não é a mulher ser pisada, humilhada, esbofeteada. Não. Submissão quer dizer que ela tem uma missão abaixo da missão do marido. Submissa não é chutada, submissa não é espancada, submissa não é pisada, submissa não é xingada. Submissa quer dizer que ela tem uma missão abaixo da missão do marido. É como o general. Depois de general, abaixo de general, quem é? Coronel. O coronel é escrachado? O coronel é escrachado? O coronel é pisado? Não. Simplesmente ele tem o quê? Uma submissão. Ele tem uma missão abaixo do general. Quem entendeu? Quando a Bíblia diz mulheres sede submissas a vossos maridos, a Bíblia não está dizendo que o marido deve pisar na mulher. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Submissão. Ela tem uma missão. O marido dá a missão a ela e ela dá a missão aos meninos. É assim ou não é, irmãos amados? Ela completa o trabalho do marido. Quem entendeu? A Bíblia diz que se salvava tanto homens, quer dizer que a alma do homem e a alma da mulher são iguais e preciosas diante do Deus Todo-Poderoso. Quem entendeu? Quem entendeu? Amém. Até na faculdade deles tem submissão. Tem ou não tem na faculdade deles? Lá não tem um reitor na faculdade deles? Tem ou não tem? Abaixo do reitor, quem é? O vice-reitor. Quer dizer que o vice-reitor tem uma missão, o quê? Submissão.
o reitor tem uma missão abaixo do reitor. E se o vice-reitor quiser ter uma missão igual à do reitor, o que é que vai acontecer? Se o vice-reitor quiser ter uma missão igual, vai dar briga, vai dar choque. Descompleta. Quer dizer que eles é má fé, irmão. Dizer que a igreja é machista é má fé ou ignorância. Não sabem mais nem da etimologia das palavras, ou se sabem, se fazem, que não sabem. E talvez não saibam. Aleluia, aleluia. Diga, Jesus salvava. Jesus salvava. Tanto homens. Jesus salvava tanto homens como mulheres. Jesus dá valor ao homem e Jesus dá valor à mulher. Quem diz aleluia para Jesus? Quem diz aleluia para Jesus? O problema não há problema, há ordem. Onde não há ordem, há o que, meus amados irmãos? Desordem. E eles querem o quê? Eles querem justamente o caos. Eles querem justamente a desordem. Muito bem. Mas para andarmos um pouco mais adiante. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Prossiga. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aqui era curado por efusão. O que é efusão? O que é efusão? Derramamento. Agora interessante. No templo, tudo indica que Anás e Caifás, não há referência, mas os estudiosos creem que por inferência, Anás e Caifás disseram, olha, a gente tolera os sadios no templo, agora os doentes e os enfeitiçados, os macumbados, os endemoniados, não entram. Fica do lado de fora. Tudo indica, segundo estudiosos, que foi uma ordem dos sacerdotes. Que as pessoas perturbadas não entrassem nos atos do templo. Tolera os que têm juízo. Agora, doido aqui, endemoniado, batendo aqui dentro do templo, Anás e Caifás disse não. Baixaram uma ordem para não entrar. Aleluia. 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 Mas Jesus veio para quem? Jesus veio para quem? Me ajudem. Os doentes. Ele disse, não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aí os apóstolos disseram, olha, não dá para vocês entrarem porque Anás e Caifás não deixam. Mas vocês ficam nas calçadas. Vocês ficam nas beiras das estradas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz que eles estendiam os colchonetes, as camilhas quer dizer colchonetes, estendiam os colchonetes no chão, mas não era colchonete desse bonitinho de hoje não, era de capim. Quem alcançou colchão de capim? Quem alcançou? Diga amém. Ah, eu pensei que só tinha sido eu. Glória a Jesus. Eu dormi em colchão de capim, glória a Deus. Você nasceu em São Paulo. Nasceu em Recife. Né? Glória a ele. Não, que ele é lá de São Paulo, glória a Jesus. Mas a gente aqui das B, era aqueles colchões de capim. Fazia, você se virava de fazia. Era assim ou não era, irmãos amados? Glória a Jesus. E casa que tinha menino que gostava de urinar no colchão. Glória a Jesus.
Aí a desgraça estava feita. Glória a Deus. O colchão só demorava 3 meses. Glória a Deus. Meus irmãos amados, diz que estendiam aquelas camilhas. As macas, não eram essas macazinhas de aço. Não, era coisa de grosseira, tosca, de pau. Eles traziam os doentes e colocavam. Aí a Bíblia diz que quando o Pedro passava para o primeiro culto de manhã, aleluia, aleluia, o sol do lado de lá, eles botavam os doentes do lado de cá, aleluia. E quando Pedro ia passando, o sol ia batendo em Pedro, e a resta de Pedro ia passando, e à medida que a sombra de Pedro ia passando, um se levantava, outro dava glória a Deus, o aleijado andava, o cego via, o paralítico andava, o endemoniado era curado, a sombra de Pedro passando, e os milagres acontecem. Pastor Isoldo, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o homem de Deus, por onde passa, milagres acontecem. O homem que tem o sol, agora me diga uma coisa, quem é aquilo ali? Era uma figura de Deus. Era um milagre real, pela sombra real de Pedro, mas é um milagre de Deus. Porque quem é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? Diga o nome dele. Jesus. Quem é o sol da justiça? Jesus. O ministro de Deus, ele está aqui. Ele é o canal de Deus para o povo. Ele está aqui, o sol cai sobre ele e dele a sombra ungida passa para o povo. Onde o homem de Deus chega, tudo que está morrendo, tudo que está se acabando, tudo que está perecendo, por onde ele passa, o sol da justiça vai com ele e a sombra vai restaurando tudo. Aleluia. O obreiro de Deus, eu aprendo aqui que o obreiro de Deus, por onde ele passa, as coisas se levantam, se erguem. O espírito de destruição, o espírito de morte, o espírito de pobreza, o espírito de miséria. Tem gente que por onde passa, irmão, tem obreiro que ele passa numa igreja, morre tudo. A igreja rendia que se mantinha. E depois, quando ele chega lá com 6 meses, a renda da igreja se acaba. A sombra dele acabou com a renda da igreja. A igreja tinha 200 crentes. E agora ele matou 120. A sombra dele matou 120. Só tem 80 agora. Isto não é uma sombra, é um mal assombrado. Tudo se acaba, tudo morre. A igreja fica suja, não tem, irmão, não tem quem pinte, irmão. Até a sede manda tinta, mas a sombra dele matou os pintores que a igreja tinha. Glória a Jesus. Não tem mais pintor, não tem ninguém mais nem para pintar a igreja. Que a sombra dele não é uma sombra, é um mal assombro. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.